Evangelho de São Lucas, no capítulo 19 e versículo 30. Louvado seja Deus, do 30 até o 38, né? Louvado seja Deus, ao nome do Senhor. Encontraram, meus irmãos, podemos ler a palavra do Senhor? Dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhes direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe, dentre a multidão, alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Aleluia. Meus queridos, eu gostaria de fazer uma palavra de oração para nós trazermos a mensagem. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor já tem feito nesta noite. Pai, nós oramos pelo campo do Grande Disseu. Oramos, ó Pai, pela liderança do nosso campo, ó Deus. E oramos também, nesta noite, pela Tua igreja. Que o Teu Espírito, ó Pai, venha nos dar a inspiração, ó Pai. Porque tudo aqui nesta noite é para a Tua honra, Senhor. E é para a Tua glória. Que nós podemos diminuir e que o Senhor venha crescer nas nossas vidas, ó Pai. Nós oramos assim e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, este trabalho nesta noite sob encontro de missões, Deus nesses últimos dias, Ele está chamando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que o fim vem, e é necessário que nós temos o despertamento da parte do Deus El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, para que nós pregamos a palavra de Deus e que vidas venham se render ao reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi um dos maiores episódios da sua trajetória aqui nessa terra. Por que foi uma das maiores importantes dos episódios de Cristo?
Porque Jesus, quando entra nas ruas de Jerusalém, ele entra com toda humildade, ele entra com toda simplicidade, mesmo sendo o Criador dos céus, o Criador da terra, o Criador dos mares e de tudo que há. Mas ele entra nas ruas de Jerusalém com um espírito de humildade e de simplicidade, porque Jesus, ele veio para salvar e para buscar aqueles que se haviam perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele entra com a sua entrada triunfal e ele pede para 2 discípulos, meus queridos e amados irmãos, irem ao encontro de um jumentinho. E a Bíblia diz que imediatamente aqueles 2 discípulos de Jesus, eles vão até aquele jumentinho. E quando eles chegaram lá, naquele jumentinho, eles pegaram. Mas Jesus disse para eles: não se preocupem quando vocês forem até ele, porque digam aos seus donos que foi eu que dei ordem para vocês trazerem até a mim. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que os 2 discípulos, eles vão, e quando eles vão atrás daquele jumentinho, a Bíblia diz que um dos donos disseram para os 2 discípulos: por que saltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. Quando ele disse, os 2 discípulos, aos senhores, aos donos daquele jumentinho, ele disse: o Senhor precisa dele, eles já entenderam, porque a igreja, quem governa é Jesus, quem domina é Jesus, porque ele tem todo o poder e ele tem toda a autoridade. E quem pode levantar a mão e glorificar o Senhor nesta noite, levante a sua mão e glorifica ele. Aleluia. Glória a Deus. Se Jesus, ele dá a ordem, nós temos que obedecer. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias terríveis, igreja, em que a humanidade caminha de mal para pior. A humanidade, ela precisa, desses últimos dias, de homens e mulheres cheias e cheios da presença do Espírito Santo, para poder proclamar e para anunciar o Evangelho às nações e os povos e tribos e línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz que eles trouxeram o jumentinho até Jesus e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Vejam que aqueles 2 homens todo o tempo serviam a Jesus. Nesta noite, nesse encontro de missões, meus irmãos, Jesus está contando contigo. Jesus está contando com você, para que você se desperte e você venha trabalhar no reino de Deus. Aleluia. Venha trabalhar no reino de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ia chegando perto da descida do Monte das Oliveiras, a Bíblia diz, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começaram a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. Aleluia. Irmãos, quando Jesus está presente, igreja, a Bíblia diz que aonde ele está presente, a fartura de alegria, a tristeza vai embora, a depressão vai embora, a ansiedade vai embora, o mal vai embora, porque a presença de Deus, ela satisfaz e traz prazer. Aonde ele está presente, louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Eles começaram a dar louvores a Deus.
A igreja, nós precisamos dar louvores a Deus, igreja. Nós precisamos, eu sei que as coisas não estão fáceis. Os dias são maus, os dias são tenebrosos, são difíceis. Mas a Bíblia diz que eles davam louvores a Deus. Eles davam louvores a Deus, porque onde Jesus está, aleluia, milagres acontecem, o poder de Deus se manifesta e o nome do Senhor é glorificado, aleluia. O problema de nós e da igreja nos dias de hoje é que nós não queremos mais servir no que diz respeito ao reino de Deus. Muitas pessoas só pensam em receber revelação, em receber profecias, em buscar oração de A e de B, mas quando é para servir no reino, quando é para servir a Cristo no reino dele, aí a coisa fica mais complicada, fica mais difícil, porque as pessoas só querem receber e às vezes não querem dar. Mas a Bíblia diz: de graça recebei e de graça dai, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para as nações e para as vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Desceram do monte das oliveiras, e a Bíblia diz, louvado, que eles se regozijavam, davam louvores a Deus em alta voz, e a Bíblia diz, por todas as maravilhas que tinham visto. Eu creio que ali aconteceu muitas novidades na descida do monte. Eu creio que ali muitas novidades aconteceram, meus irmãos, como também nesta noite. Se nós glorificarmos e se nós louvarmos a Deus, Deus vai fazer milagres e prodígios e sinais e maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tempo, igreja, de nós, aleluia, aproveitarmos esses dias. É tempo de nós aproveitarmos os dias com Jesus. Porque, irmão, daqui para frente, meus irmãos, a coisa vai apertar mais. E é necessário que a igreja venha descer na presença de Deus. É necessário que nós venhamos nos aproximar mais de Jesus, meus irmãos. Glórias a Deus. Porque, aleluia, os dias são maus, igreja. E nós precisamos mais do que nunca de levar a palavra do Senhor, de levar a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê e para aquele que acredita, meus irmãos. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que eles começaram a dar louvores em alta voz. Nesta noite você aqui tem liberdade para você abrir a sua boca e você glorificar a Deus. Tem país aí afora que os irmãos estão indo para dentro dos túmulos, das cavernas, fazem buraco no deserto para cultuar a Deus, para louvar Jesus. Mas nós aqui em Teresina e aqui no Brasil, nós temos ainda liberdade para glorificar e para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Eles reconheceram aquela multidão, os discípulos e a multidão, eles reconheceram a soberania, eles reconheceram a grandiosidade, eles reconheceram que ali era o Messias que vira para salvar e para resgatar as suas vidas. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu separei aqui alguns versículos, na concordância aqui em Isaías, no capítulo de número 62, e versículo 10 e versículo 11, que diz o texto, a palavra,
Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem, e eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele, e chamar-lhe-ão povo santo, os remidos do Senhor, e tu serás chamada, procurada, cidade não desamparada. Aquela multidão e os discípulos, eles fizeram de propósito, porque eles sabiam que havia uma promessa messiânica, que viria um rei para salvar o povo dos seus pecados, porque outrora alguns ali que eram próximos de Jerusalém, que era o Império Romano, esperavam, era um rei, talvez coroado de ouro, talvez banhado de ouro, que viesse numa carruagem de ouro, mas não era assim que Deus queria. Deus queria fazer o contrário, porque Jesus viria, não era para salvar Israel do Império Romano, mas ele viria, aleluia, para salvar o povo dos seus pecados. E por esse motivo, que nesta noite, essa igreja está aqui, porque foram salvas e lavadas no sangue de Cristo, aleluia. A Bíblia diz que naquele momento, eles começaram a dizer: bendito é o rei que vem no nome do Senhor, aleluia. Que rei era esse? Ora, igreja, o rei é Jesus Cristo, porque ele é o grande eu sou, ele é o maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Pai da eternidade, e ele é o príncipe da paz. A ele todo o poder, e a ele toda a glória e toda a majestade nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eles reconheceram a soberania e reconheceram a sua grandiosidade. Porque Jesus, igreja, ele veio para resgatar, ele veio para salvar, ele veio para dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 3 e versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz em João 8:32: e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, e ele é a vida. E nesta noite ele quer entrar na tua casa, ele quer entrar na tua vida, ele quer entrar na tua família. Louvado seja o nome do Rei Jesus. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz que naquela hora os fariseus ficaram com inveja de Jesus, porque fariseu, a maioria deles são invejosos. A maioria dos fariseus são invejosos. Eles não gostaram da forma que a multidão e os discípulos receberam a Cristo. E a Bíblia diz que os fariseus disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. Olha que coisa terrível, igreja. Porque fariseu é bicho terrível. Ele não pode ver ninguém crescendo, ele não pode ver ninguém adorando, glorificando a Deus, que ele fica com inveja, ele tem um espírito de inveja na vida dele. Aleluia, porque ele sabe, mesmo sabendo que Jesus Cristo veio para salvar, eles queriam um rei para livrar ele de Roma. Mas não era isso o plano de Deus. O plano de Deus não era para tirar eles do domínio de Roma. O plano de Deus era para salvar eles e para trazer o perdão para eles. Aleluia. E começaram a murmurar, começaram a reclamar: mestre, repreende os teus discípulos. Nessa hora até que eles reconheceram, que falaram até de uma maneira respeitosa: mestre, repreende os teus discípulos. Repreende os teus discípulos. Talvez você que está aqui nesta noite, talvez o inimigo está querendo travar
o teu louvor, travar a tua glorificação a Jesus. Talvez as barreiras queiram te impedir de você glorificar a Deus, de você exaltar e você glorificar o Pai. Mas nesta noite nós queremos dizer pela palavra que nesta noite o Senhor é digno de toda honra e é digno de todo louvor. Aleluia.